nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, rezamos juntos pedindo a graça, o poder, a força do Espírito Santo, para que Ele venha transformar o nosso coração por essa palavra que nós vamos ouvir hoje, por esta pregação. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração, possa transformar a nossa mente, nos libertar, para que possamos viver este momento de graça que o Senhor nos concede. Rezemos junto. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, o tema desta pregação de hoje: crescer no amor e no conhecimento da palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo diferente, um tempo em que nós atravessamos um deserto, e temos que viver esse deserto na fé, na confiança, na certeza, na misericórdia de Deus. E nesse deserto é o tempo de nós vivermos experiências extraordinárias. É tempo propício para um crescimento espiritual, para que possamos a cada dia nos santificar, ser orientados pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos orienta. E nesse tempo nós possamos viver esse crescimento espiritual, esse aperfeiçoamento na palavra de Deus. Eu te peço, irmão, irmã, que você possa acompanhar essa palavra, abrindo a tua Bíblia lá na segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, onde São Pedro vai nos falar: vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelos erros desses homens ímpios. Versículo 18. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele a glória, agora e eternamente. Palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, São Pedro nos adverte, no versículo 17, para que nós não caiamos nas tentações do mundo, nas seduções que o mundo nos coloca, aquilo que o mundo tem nos ofertado a cada dia. E ele nos faz esse advertimento, nos adverte de uma forma que nós temos que tomar cuidado, nós precisamos estar atentos para que não sejamos seduzidos pelos falsos profetas, por aqueles que nos levam para o caminho errado. E também no versículo 18 ele diz: mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, nós devemos crescer a cada dia no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a forma mais eficiente de nós vivermos esse crescimento é através da palavra de Deus, é conhecendo a palavra. Amados irmãos, servo que não conhece a palavra, que não conhece a Bíblia a fundo, não conhece Jesus. Nós só conhecemos o Senhor de uma forma profunda se nós conhecemos a palavra. É uma forma eficiente de conhecermos o Senhor. E o próprio Papa Bento XVI já dizia: desconhecer a palavra de Deus é desconhecer Jesus Cristo, é renunciar ao anúncio do reino de Deus. Isto é, servo que não lê a Bíblia, serve a si mesmo. E quem serve a si mesmo não serve a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para servir o Cristo verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, ter pleno conhecimento do que a palavra, das promessas que a palavra tem para nós, do que Deus tem para cada um de nós. Senão a nossa missão nós não conseguimos exercer na autoridade, na confiança, na certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama. Quando Ezequiel iniciou a missão dele, Deus deu uma ordem a Ezequiel. Ele disse lá em Ezequiel 3, no livro de Ezequiel 3, no versículo 1 a 13, ele diz: Filho do homem, falou-me, come o rolo que está aqui
E em seguida vai e fala a casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então comi e era doce na boca como mel. Amados irmãos e irmãs, para que nós possamos falar, anunciar Jesus Cristo, nós precisamos conhecer a palavra. Como diz Deus a Ezequiel, comer essa palavra, engolir essa palavra, que esse rolo seja doce na nossa boca. A palavra de Deus para nós tem que ter sabor de mel, tem que ter um sabor especial. Nós temos que ter esse desejo a cada dia de viver isso, de ler a palavra, de ter a palavra no nosso coração. Nós só acreditamos naquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos Cristo a fundo. E se nós não conhecemos Jesus Cristo, nós não sabemos falar dele com autoridade, com propriedade, porque nós não conhecemos a Bíblia. É preciso ler a Bíblia todos os dias. É decisão de ler a Bíblia. É disciplina, nós precisamos ter essa disciplina cada dia para lermos a Bíblia, para termos esse conhecimento. Nós lemos tantas coisas na nossa vida, muitas vezes nós lemos livros para termos o conhecimento, ganharmos a nossa vida material aqui na Terra, né? Lemos livros de formação, apostilas, ciências, tecnologia. Claro que tudo isso é necessário. Mas o essencial, muitas vezes, nós deixamos de lado. Eu estudei 15 anos praticamente, desde o dia que eu entrei na escola até o dia que eu saí formado em agronomia. Quantos livros, quantos cadernos eu escrevi, quantos livros eu li, para quê? Para ganhar o pão de cada dia, para ter uma vida digna. Mas havia esquecido do essencial, que era ler a Bíblia e preparar a minha vida eterna. Ter esse conhecimento pleno de Jesus Cristo. Nós pertencemos a uma religião que a palavra se fez carne, isto é, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, toda a experiência que nós vivenciamos sem o conhecimento da palavra de Deus é uma experiência superficial, passageira, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, essa experiência se torna profunda, se torna uma experiência persistente. Quando nós não conhecemos a palavra, muitas vezes nós acabamos abandonando o caminho, nos perdendo, né? Então nós precisamos ter esse conhecimento pleno da palavra de Deus, porque a Bíblia é luz para o nosso caminho. O próprio Salmo 118, lá no versículo 105, diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Só quando nós damos o passo, isto é, a palavra de Deus, ela não é aquela luz do carro que vai iluminando para frente o tempo todo. Mas a palavra de Deus é luz quando nós colocamos o nosso pé no chão. Existe um exemplo que foi dado lá no ENF, que a palavra de Deus é como aquele tênis que a gente compra, que tem aquelas luzinhas de LED, né? Que quando nós colocamos o pé no chão, ela acende, ela ilumina. Então, quando nós colocamos o pé na frente, ela é luz para o nosso caminho. Assim foi com Moisés. Quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, né? Quando ele chegou diante do mar, ele teve que colocar o seu pé à frente na água para que a água se abrisse. Então, essa fé nós só temos que adquirir através da palavra de Deus. A nossa confiança vem da palavra de Deus. Os milagres vêm através da nossa confiança que nós temos em Deus. Quando nós lemos a palavra, nós confiamos, nós cremos, nós temos essa certeza. E aí nós colocamos o nosso pé à frente. E quando nós temos fé, nós somos protegidos, guardados contra todos os ataques do demônio. A nossa fé, para nós, ela é um escudo de proteção. Todos os servos conhecem, né? Quem que não conhece a armadura do cristão? Efésios 6. E lá depois que o apóstolo Paulo dá para nós todos aqueles passos de nós vencermos o demônio, de nós nos protegermos com o escudo, né, da fé, ele diz assim, no versículo 16, ele diz assim: sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, ele diz: tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, quando a nossa fé, quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé é consistente.
A nossa fé é uma fé que tem consistência. Fala em escudo, né? A gente lembra logo daquele filme dos romanos, né, que usavam escudo. Se nós temos uma fé que é consistente, que é uma fé verdadeira, que nós acreditamos no verdadeiro Deus, nas verdadeiras promessas, nós estamos protegidos de todos os ataques do demônio. Quando nós temos uma fé que não acredita, que acredita somente naquilo que nos interessa, uma fé que é distorcida, nós abrimos brecha para que o demônio possa nos atacar, possa entrar na nossa vida. Primeira Epístola de São Pedro também, capítulo 5, versículo 8 e 9a, diz assim: sede sóbrio e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. Resisti-lhe forte na fé. A nossa fé é a nossa proteção, o nosso escudo, é a graça que Deus nos dá para que possamos vencer a todas as batalhas espirituais. E quando nós temos fé, nós estamos na graça de Deus. Por que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é importante dentro do nosso ministério, dentro do ministério de cura e libertação? Amados irmãos e irmãs, nós atendemos muitas pessoas, e essas pessoas muitas vezes andam nas trevas, na escuridão, estão completamente desfiguradas, perderam a imagem e semelhança de Deus pelos pecados, pelas batalhas espirituais que viveram, que já perderam muitas vezes a confiança que tem em Deus, são pessoas feridas, destruídas, sem esperança, que não têm certeza daquilo que está por vir diante delas, condicionadas e subjugadas pelas próprias feridas. E pelo poder da palavra, essas pessoas voltam a ter a possibilidade de serem restauradas à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus tem o poder de transformar, de restaurar, de libertar essas pessoas. Sem o anúncio da palavra de Deus, não há amor nos nossos corações, não há amor. Nós não conseguimos fazer essas pessoas amar a Deus. Não há um terreno preparado, não há um terreno fértil para a semeadura da palavra. Sem evangelização não há cura e libertação, amados irmãos. O livro da sabedoria, versículo 16, capítulo 16, versículo 12, diz assim: não foi a erva, nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Então a palavra de Deus tem o poder de cura interior, de entrar, de transformar o nosso coração, de nos restabelecer a imagem e semelhança de Deus. Lá em Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, atinge a divisão da alma e do corpo, das juntas e da medula, e discerne os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus tem o poder de penetrar no nosso coração, de curar as nossas feridas e nos libertar da escravidão. Tanto que Jesus disse lá em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos fala isso. Pela graça da verdade, da palavra, nós somos livres e libertos. A palavra tem poder de nos libertar, de nos restaurar, de curar o nosso coração, a nossa alma, de nos dar vida nova. Se nós abrirmos a nossa palavra de Deus, a nossa Bíblia, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, que ele fala passo a passo o início da vida pública de Jesus, do início do ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus, lá no versículo 21, quando Jesus anunciava a palavra, ele anunciava com autoridade. E essa palavra tem poder. Dizia assim, versículo 22, dizia assim: maravilhavam de sua doutrina, porque ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: cala-te e sai desse homem. E o espírito imundo agitou-se violentamente, dando um grande grito, e saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isto? Ensinamento novo e feito com autoridade?
Além disso, ele manda até nos espíritos imundos que lhe obedecem. Palavra da salvação. A própria palavra de Jesus, os ensinamentos, tinha o poder de libertar as pessoas, de expulsar demônios. Essa mesma palavra que nós temos aqui diante de nós é a palavra de Jesus. E quando ela está na nossa boca, quando ela é proclamada, ela tem o poder de realizar, de fazer milagres e libertações. Por isso nós temos que, a cada dia, ter esse conhecimento da palavra para termos essa autoridade. Ministro de oração por cura e libertação, que não conhece a palavra de Deus integralmente, é como um médico que exerce, ou alguém que exerce a medicina sem ter cursado a faculdade de medicina. Vai cometer erros homéricos, muitos irão a óbito, muitas almas se perderão. Então, nós seremos, dentro do ministério, quando nós não conhecemos a palavra de Deus na integralidade, com conhecimento profundo, nós somos como cegos que guiam outro cego. Aquilo que está escrito lá em Mateus 15, no versículo 14, diz assim: ora se um cego conduz outro cego, tombarão ambos na mesma vala. Se nós, que somos servos do Ministério de Cura e Libertação, não conhecemos a palavra de Deus a fundo, como que nós vamos falar de Deus para essas pessoas? Se nós não vivemos uma experiência com Deus profunda, através da palavra, uma experiência consistente, como que nós vamos levar outras pessoas a viverem essa experiência? Se nós não lemos a palavra, se nós não temos essa disciplina na leitura da palavra, como que nós vamos pedir para que essas pessoas, orientar essas pessoas para que pratiquem, para que tenham essa prática espiritual da leitura da palavra de Deus? Então nós precisamos dar o exemplo. Sem nós vivermos isso, jamais nós temos uma autoridade espiritual. Eu trabalhei muitos anos na área de vendas e o meu patrão dizia assim: se você não compra a ideia, você não consegue vender ela. Se eu não tenho essa confiança na palavra de Deus, se eu não tenho esse conhecimento, eu também não consigo passar isso para que as pessoas possam vivenciar essa experiência. Também sabemos que a palavra de Deus é luz verdadeira que nos tira da mentira. O demônio é o pai da mentira. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós vamos nos aprofundando, a palavra de Deus vai nos libertando daquilo que o demônio muitas vezes colocou dentro da nossa mente, do nosso pensamento, porque aqui é o centro. Aqui é o lugar onde ele entra, que ele coloca o que ele quer dentro da nossa cabeça. Então, cada vez que nós vamos lendo a palavra de Deus, ela entra pelo nosso olho. O lugar que mais nós pecamos é através do olho. Antes de nós cometermos um pecado, a gente olha, a gente contempla o pecado. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela entra pelo nosso olhar. Ela vai curando a nossa visão, vai nos dando uma visão espiritual. E a partir disso ela passa pela nossa mente, ela vai libertando toda a nossa mente, libertando nosso pensamento, libertando aquelas áreas. Muitas vezes tem áreas da nossa mente que foram entregues ao demônio, ao encardido, por pensamentos pecaminosos. Vai acontecendo essa libertação à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, permitindo que ela entre dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, vai nos libertando de falsos conhecimentos que nós adquirimos em centros espíritas, em livros que nós lemos que não eram de Deus, de coisas que não pertenciam ao Senhor, e tudo isso está entranhado dentro da nossa mente. E a palavra de Deus vai realizando essa grande libertação, essa limpeza mental em nós, e aí nós seremos livres de todos os males. O demônio muitas vezes ele usa até a própria palavra de Deus, para nos confundir. Se nós não temos esse conhecimento pleno, nós acabamos caindo nessa situação. Jesus não tinha necessidade nenhuma de ir ao deserto, mas o Espírito Santo está lá em Lucas 4, o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto e lá ele fica 40 dias no deserto, jejuando e orando. E através desse jejum, da oração, dessa vida, dessa intimidade que ele vivia com Deus, ele conseguiu vencer o demônio. O demônio tentou Jesus como? Através da palavra de Deus. A primeira tentação, ele
né? Jesus responde, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, Jesus responde ao demônio, também está escrito. Pelo conhecimento que Jesus tinha da palavra de Deus, ele afasta o demônio, ele contesta. E na terceira tentação, Jesus diz, vai embora, Satanás, pois está escrito. Então, se Jesus não tivesse um conhecimento pleno da palavra de Deus, ele teria caído na tentação. Ele teria perdido a graça que ele nos deu lá na cruz. Ele teria jogado fora o plano original de Deus para a nossa salvação e para a nossa libertação. Amados irmãos e irmãs, nós temos que nos preparar a cada dia, crescer espiritualmente, crescer em conhecimento da palavra de Deus. Nós servos, nós não proclamamos a nós mesmos, nós proclamamos a palavra de Deus. E esse conhecimento é essencial dentro do nosso ministério. A nossa libertação também depende do nosso conhecimento da palavra de Deus. À medida que nós vamos lendo a palavra, que nós vamos adquirindo, crescendo nesse conhecimento, nós vamos nos libertando das nossas amarras, das nossas feridas interiores, das nossas prisões espirituais. Quando nós abrimos a palavra de Deus para proclamar as maravilhas, é preciso mergulhar nesse conhecimento. É preciso levar um conhecimento, muitas vezes nós não temos esse conhecimento pleno e quando nós vamos usar a palavra de Deus, nós acabamos usando mal. Nós acabamos distorcendo a palavra de Deus diante daquela pessoa que precisa compreender, precisa entender a palavra. É preciso nós, servos, sermos apaixonados pela palavra de Deus. Essa paixão, esse amor, aquilo que Adão disse para Eva, tu és a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos. Nós temos que dizer isso para a palavra de Deus, que ela faz parte da nossa vida, que nós não conseguimos viver separados da palavra. E existem 4 passos para nós combatermos com a palavra de Deus, né? Todos nós sabemos, já vimos falar na Lectio Divina, leitura, meditação e orar com a palavra de Deus. Quando nós oramos com a palavra de Deus, nós oramos com a autoridade que Deus nos concede. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter disciplina, decisão, ler a palavra de Deus diária. E eu quero dizer uma coisa para você que está conosco neste momento, que está nos assistindo, que está participando desse encontro. Muitas vezes nós temos disciplina em todas as coisas da nossa vida, nossa vida material, nós temos horário para comer 3 vezes por dia, para alimentar o nosso corpo, né? Nós temos horário para deitar, para levantar, nós temos horário para o nosso trabalho, nós temos horário para tomar banho todos os dias, nós temos uma disciplina plena com a nossa vida material. Mas muitas vezes nós não temos a mesma disciplina com a nossa vida espiritual. Nós não temos essa disciplina com a leitura da Bíblia. Com essa busca de conhecimento, de autoridade espiritual. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos adquirir essa disciplina, uma decisão que nós temos que ter. Que todos os dias nós precisamos alimentar o nosso corpo, a nossa alma com a palavra de Deus. Muitas vezes é melhor nós deixarmos de fazer uma refeição, né? Uma refeição, deixarmos de comer uma refeição do que deixarmos de ler a palavra de Deus. Aquele critério que a gente tem, eu vou ler a palavra de Deus, se eu não, eu estou cansado hoje, eu não vou ler a palavra de Deus, mas nós fizemos outras coisas que não são essenciais na nossa vida. E nós precisamos colocar essa essencialidade, essa prioridade na palavra de Deus, nesse conhecimento, nessa busca de conhecimento, nesse amor que nós temos, adquirir esse amor profundo, mergulhar na rocha e na água viva da palavra de Deus. Deus nos faz fazer, Deus não faz no nosso lugar aquilo que nós devemos fazer. Muitas vezes nós achamos, mas eu tenho os dons. Mas se nós não buscamos esse aprofundamento, por exemplo, uma pessoa que toca violão, essa pessoa pode ter nascido com o dom de tocar violão, mas ela
ela precisa ensaiar, ela precisa estudar, ela precisa se preparar para que ela possa tocar o violão, mesmo tendo o dom. E nós também, como servos do Ministério de Oração por Cura e Libertação, nós também precisamos nos aperfeiçoar. Deus não vai nos ensinar aquilo que nós não estudamos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para que no momento certo Ele possa nos recordar, nos lembrar. O Espírito Santo nos lembra, nos recorda aquilo que nós nos preparamos, aquilo que a gente leu. E eu quero fazer um convite a você, amado irmão e irmã, que você neste momento possa tomar a tua palavra, possa colocar essa palavra no teu peito, né? Colocar essa palavra próximo do teu coração. Abraça a palavra, abraça a Bíblia nesse momento. Fecha os teus olhos, vai colocando essa palavra, vai sentindo esse amor pela palavra, vai rezando, dizendo: Senhor, me concede esse amor apaixonado pela tua palavra, esse gosto pela vida de oração, pela oração com a palavra de Deus, essa confiança na palavra que tu nos concedes, Senhor. Concede essa graça cada dia de aprender, de entender, de compreender a tua palavra, de mergulhar profundamente na palavra que tu nos concedes, Senhor, de acreditar nas promessas que tu tem para nós na tua palavra, Senhor, de a cada dia tomar essa decisão, de dar prioridade à leitura da palavra, à meditação da palavra, à oração. Vai clamando a misericórdia, vai dizendo: Senhor, eu quero amar a tua palavra, eu quero sentir o gosto de mel que Ezequiel sentiu, Senhor, quando ele leu a palavra, quando engoliu o rolo. Eu quero engolir este rolo, Senhor. Eu quero a cada dia buscar a tua palavra incessantemente, esse conhecimento, esse crescimento espiritual. A palavra de Deus te faz crescer espiritualmente, te faz a cada dia buscar essa santidade, a buscar essa graça do alto, a vida eterna. Esse conhecimento vai nos libertando, vai dizendo: Senhor, dai-me a graça de sentir a vontade de buscar esse conhecimento que me liberta, esse conhecimento que me restaura, que liberta a minha mente, o meu coração da prisão, de todos os falsos conhecimentos. Vai concedendo, Senhor, essa graça. Pede ao Senhor, pede a misericórdia desse Deus, que Ele venha em teu auxílio nesse momento, que Ele te dê uma visão espiritual, que você possa ler a palavra de Deus com olhos espirituais, que o Espírito Santo possa te iluminar, te abençoar, te dar essa vida nova cada dia através da palavra de Deus, que você possa levar as pessoas a viver uma vida profunda, uma experiência profunda com Deus. Essa experiência através da palavra, que você possa pregar, anunciar a palavra de Deus dentro de uma sala de atendimento, anunciar a palavra de Deus no grupo de oração, com autoridade dessa palavra, desse conhecimento pleno que você tem da palavra. Vai clamando, pede: vem Espírito Santo, me concede, derrama sobre mim a tua graça, abre os meus olhos, Senhor, abre o meu coração para que eu possa aceitar aquilo que está dentro da palavra, como verdade que ela é, que eu possa conhecer a cada dia mais Deus através da palavra, que eu possa servir a Deus através dessa palavra, desse conhecimento amplo. Vem Espírito Santo, transforma, toca o meu coração, toca a minha alma, que eu possa cada dia ter esse desejo profundo. Vem Espírito Santo, que você possa sentir esse desejo, possa amar, possa cada dia ser essa pessoa que leva a palavra não somente debaixo do braço para o grupo de oração, para a sala de atendimento, mas que você possa levar essa palavra dentro do teu coração, que você possa levar essa palavra dentro da tua mente, esse conhecimento pleno, que a palavra faça parte da tua vida. E Jesus já dizia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quem guarda a minha palavra me ama, que você possa guardar essa palavra não dentro da gaveta, mas sim dentro do teu coração, que essa palavra faça parte da tua vida, que seja a carne da tua carne, os ossos dos teus ossos, como Abraão disse para Eva, que essa palavra cada dia cale no nosso coração, possa dar vida nova a cada um de nós. Que você silencie um instante e sinta a presença do Senhor. Sinta esse desejo pela palavra de Deus. Que a partir de hoje, a partir dessa pregação, desse anúncio da palavra, você possa tomar uma decisão, a decisão mais importante da tua vida.
Talvez um dia você tomou a decisão de estudar, de sair do analfabetismo, de fazer um curso superior para que você pudesse ganhar a dignidade aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Que hoje você tome essa decisão. Eu nunca esqueço um dia, eu esqueci de fazer a minha barba, passei alguns dias sem fazer a minha barba, e eu cheguei diante do espelho e percebi que havia alguns fios de barba branca em mim, e aquele dia eu percebi que eu já estava na metade da minha vida útil. Pensei assim, digo, olha Senhor, eu já estou na metade da minha vida, e o que me resta pela frente? Eu já gastei todo esse tempo para trás cuidando da minha vida material, né? Me preparando para uma vida aqui na terra. A partir de hoje, Senhor, eu quero tomar uma decisão de buscar, de ter uma vida espiritual, de fazer algo para Ti, de buscar esse conhecimento, de salvar a minha alma. E a partir desse tempo eu tomei essa decisão. E eu digo para vocês, amados irmãos, a palavra de Deus me libertou. A palavra de Deus transformou a minha vida. Quando eu fui num padre lá em Santa Maria, esse padre, eu estava vendo naquela época a possessão, tinha manifestações malignas, e após uma confissão, uma oração que o padre fez, ele pegou uma Bíblia e disse para mim, diz, meu filho, está aqui, toma, esse aqui é o caminho, aqui é a tua libertação. E eu digo para vocês, através da palavra de Deus, eu nunca precisei, eu nunca recorri a uma oração de um padre exorcista, mas a palavra de Deus foi a minha libertação. A palavra de Deus foi que me libertou dessa prisão espiritual que eu vivia tão terrível, de ter frequentado centros espíritas, cartomantes. Então que você tome essa decisão. Que seja um dia abençoado para você, que a partir dessa pregação sirva para transformar o teu coração. Agradece a Deus, louva por esse momento que tivemos, por esse encontro que nós tivemos, todas essas pregações que você já ouviu até hoje, nesse momento, que você possa louvar a Deus. Porque a palavra que foi proclamada em cada pregação, ela transformou o teu coração. Pode ser que você não esteja sentindo isso agora, mas você vai perceber que a palavra de Deus, ela é como a neve, ela não volta, para o alto sem ter causado o efeito desejado. Então, com todas as pregações, você tenha certeza que a tua vida está mudando. Obrigado, Senhor, louvado seja, exaltado seja o vosso santo nome. Louva e bendiz o Senhor pela graça que você recebeu durante esse encontro de ministérios, todas as pregações. E também quero, neste momento, agradecer a cada um dos servos que participaram conosco, os coordenadores que se empenharam por esse encontro de ministério, esse encontro estadual, que se gastaram, que cobraram de vocês, servos, que fizeram que você se inscrevesse e participasse conosco. Eu agradeço a cada um de vocês. Obrigado pela vida de vocês, obrigado pelo ministério, pela graça de estar conosco, de permitir que a palavra de Deus pudesse transformar o coração de vocês. Glórias e louvores a Ti, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.